acalmou. O barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou e o barco balançou. E o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou e o barco balançou. E o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou e o barco balançou. E o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. Querido Deus, Pai amado, abençoe minha família, abençoe cada aquela pessoa que está precisando de Ti, Senhor. Abençoe aquelas pessoas que viajou, que o caminho delas seja a luz, que não tem nada melhor do que ser amigo de Ti. Abençoe minha família, abençoe cada aquela pessoa que está precisando de Ti. Abençoe aquelas pessoas que estão na rua, que estão passando fome, que estão passando cada coisa que não poderia passar, Jesus. Abençoe aquela pessoa que está ali falando contigo. Abençoe cada criança, cada adulto, cada jovem. E perdoe os nossos pecados. Eu sei que eu tenho meus defeitos. Mas eu sei que eu nunca mais vou deixar de alegrar-te, Senhor. Que a melhor coisa é te alegrar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era mão de Deus e vai ser sempre assim. Verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era mão de Deus e vai ser sempre assim. Era mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser
nós falamos a semana passada, né? Nós falamos sobre a fé como único meio para a justificação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa semana nós vamos entender a fé como um exercício. A ação da fé contínua. Em que sentido nós podemos pensar isso? Como eu estava dizendo, estava tendo uma discussão ontem no programa Bíblia em Foco, em que o autor da lição, foi perguntado ao autor da lição, e o irmão que também estava apresentando o programa, o pastor, se quem vinha primeiro era a fé ou a graça. E a gente viu que a graça vem primeiro. Nós podemos dizer assim que, quando nós somos alcançados pela graça, nós temos um mínimo de fé para crer. Nós exercitamos a nossa fé quando cremos e aceitamos a graça de Deus. Mas, quando nós também recebemos essa graça, diariamente essa fé vai aumentando. Essa fé contínua vai sendo tão exercitada, é tipo um músculo, né? Quando você vai se exercitando aquele músculo vai ficando mais forte. Então, isso é a ideia de que nós podemos também exercitar a nossa fé. A fé seria até mesmo como se fosse obras. Não entenda o que eu quero dizer. Se eu disser que a fé vem primeiro, é como antes da graça, eu estou dizendo que eu sou salvo pela fé que eu desenvolvo, é como se fosse uma obra. Mas quando eu sou alcançado pela graça, aí, como a gente já falou, que a graça me permite, ou gera em nós boas obras, nós podemos dizer também que a graça gera em nós uma fé. Uma fé que, se for exercitada e alimentada a cada dia, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser cada vez mais confirmados na graça de Deus. Amém? Se a fé é um exercício, como é que nós podemos então exercitar a nossa fé? Alimentar a nossa fé? O que é que nós podemos fazer para exercitar a nossa fé? Transformar a nossa fé em ação? Primeiramente, a gente devemos orar, né? Pedir a Deus, ao Espírito Santo, para nos dar entendimento, sabedoria e andar no caminho deles, né? Na graça, né? Porque a fé, para a gente ter fé, a gente tem que ter, como você falou, devemos primeiro ter a graça para receber a fé, para ter a fé, né? A fé vem da graça, graça de Deus. E se você não tiver em comunhão com Deus, caminhando nos caminhos dele, e orando e pedindo força para resistir às coisas erradas, né? Você vai cair. Então, sempre a gente tem que dar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem que orar e andar na graça, e depois da graça, caminhar na fé. E aí, vocês perceberam na resposta de mãe o que é que nós devemos fazer para que nós exercitamos diariamente a nossa fé, para que cada dia nós sejamos cada vez mais confirmados na graça de Deus? Ela disse o quê? Qual é o princípio que precisamos? A oração. Muito bem, estavam prestando atenção. Então, orar. Ler a Bíblia. Isso, ler a Bíblia. Lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras versões também diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Nós já vimos o quê? Oração, ler a Bíblia. Jaiane. Pregar a palavra de Deus. Interessante, Jaiane. Quando a gente testemunha, a gente é confirmado na fé. Porque quando eu falo de Jesus, eu tenho aquele sentimento de fé, o sentimento de que fui salvo. Eu estou me confirmando na graça de Deus, porque eu estou sentindo a graça de Deus em mim. Eu só estou testemunhando e falando de uma graça. Amém? Stephanie, já foi falado. Oração, leitura da Bíblia, pregação, Cantar. exatamente, louvar o Senhor, cantar a Deus. Quando a gente tem um hino no coração, um louvor, a nossa fé também é confirmada, porque a experiência da graça de Cristo, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente testemunha e quando a gente louva, faz com que a nossa fé crie musculatura, como a gente falou, e nós sejamos cada vez mais confirmados na graça de Cristo. Amém? Além desses que a gente já falou, nós podemos ver que nós demonstramos nossa fé com algumas ações. Por exemplo,
quando a gente faz coisas, a gente estudou até uma lição sobre a questão da santificação, e a gente viu que Deus nos santifica no espírito, na mente e no corpo. Então, quando nós exercitamos a nossa mente com leitura boas, né? Quando nós também temos algumas ações como obra social, fazemos coisas que fazemos o bem às pessoas, nós também exercitamos a nossa fé. Amém? É a ação da fé contínua, podemos dizer assim. Então nós podemos fazer várias outras coisas, além desse lado assim mais ligado à comunhão, né? Que nós somos santificados diariamente, né? E nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para alcançar a graça, né? Nós somos confirmados na graça de Deus pela fé, mas a fé também nos leva a boas ações. O apóstolo Tiago disse assim: mostra a tua fé sem obras. Não tem como. Então, nesse sentido, a fé nos leva para boas obras, né? Nós somos movimentados, impulsionados pela fé a fazer o bem às pessoas também. E quando nós fazemos isso, nós também estamos exercendo a nossa fé. É a ação da fé contínua. Tá bom? Agora, com isso que eu falei, tudo que eu falei, orar, ler a Bíblia, louvar, ir à igreja, fazer ação social, não é para, a gente já falou isso várias outras vezes, barganhar com Deus. Eu estou fazendo isso para Deus me dar a graça, me perdoar, né? Tirar a minha culpa, ou seja, me justificar. Não, é o contrário. Isso que nós falamos é para confirmar a gente na fé que nós já exercemos quando aceitamos a graça de Deus, quando já fomos perdoados e justificados. Ou seja, eu oro porque eu já fui perdoado, porque eu já fui confirmado na graça de Deus. E a fé, ela vai confirmando mais ainda, diariamente. Eu leio a Bíblia, por quê? Porque um salvo em Cristo, aquele que recebe a graça de Cristo, né, somos feituras suas para boas obras, aquele vai fazer o quê? Fazer com que o ser humano sinta mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de louvar, Jaiane, de pregar, de testemunhar, de fazer o bem às outras pessoas. É bom que se fique claro a lógica. Primeiro a graça, primeiro a justificação, primeiro a salvação, e depois as outras coisas vão acontecendo naturalmente, porque o Espírito de Deus gera em nós essa vontade de louvar, de servi-lo, de pregar, de testemunhar, de fazer o bem. Lembre que nós não fazemos nada disso para receber o perdão e a graça de Cristo e ser justificado diante de Deus. Não, primeiro nós somos justificados, a graça de Deus nos alcança, e isso gera em nós naturalmente essa vontade de cada dia mais buscar uma vida de comunhão e santidade com Ele, né? Comunhão plena com Ele. E com isso, nós podemos falar então da ação da fé contínua. Existe a fé que marca ali a minha conversão, que é suficiente para que eu possa receber essa graça de Cristo, mas existe também a fé contínua, que acontece na nossa... Como é que se diz assim? Que acontece na nossa vida diária, na nossa vida de comunhão diária, de relacionamento com Deus, quando eu recebo a graça de Deus. Vamos entender essa lógica, tá bom? Que eles era salvo pelo sacrifício, né? Mas na verdade não era por sacrifício que a gente somos salvos. De animais, né? Demais. A gente somos salvos pela graça de Deus. E mediante a fé, né? Não por fazer obras que a gente somos salvos. E esse é o problema que está acontecendo em Gálatas, né? Esse é o problema. Eles estão achando que, porque alguns cristãos ali dentro, infiltrados no meio dos irmãos lá da Galácia, né, influenciando outros líderes, eles achavam que, por praticar alguns ritos que eram praticados na época, e os sacrifícios, né, as cerimônias de sacrifício de animais, era o que garantia então que eles continuassem salvos. Então, tipo assim, não, Jesus salva, eles aceitaram Jesus, mas preciso fazer algo a mais, preciso ganhar um pontozinho com Deus, né? Pontinho extra. E Jesus está dizendo que não, é como mãe disse. Por isso que o título da lição é a suficiência de Cristo. Cristo era suficiente, o sacrifício de Jesus era suficiente, né? Para a salvação,
a gente tem que saber onde as outras coisas vão estar. Vai estar na questão vai fazer parte da vida diária de um salvo, da comunhão de um salvo. Né? A oração, a leitura da Bíblia, o testemunho, fazer o bem, mas isso não é para ser salvo. Porque isso poderia ser até considerado um sacrifício. É porque nós já somos salvos. E naturalmente, quando exercitamos a fé e recebemos e aceitamos a graça, essa graça nos leva, nos movimenta para uma ação de fé contínua, em que diariamente, todos os dias, não é a pessoa que foi salva uma vez e vai ficar vivendo uma vida como vivia antes. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Mas é uma fé que nos leva à mudança, à transformação, à regeneração. Certo? Então isso tem que ficar claro. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, louva-te, Senhor, graças tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Amém. Santo Deus, obrigado por mais uma escola sabatina. Que o que nós aprendemos, com o que nós discutimos aqui, com isso, possa fortalecer e amadurecer a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, no exercício da fé contínua e nos confirma a cada dia mais na graça de Deus, na graça salvadora de Cristo. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa historinha de hoje foi sobre um menino chamado João. Vou mostrar para vocês os objetos agora, né? Que nossa historinha começou mostrando os objetos. E a gente tem aqui um perfume. E aqui álcool em gel. E esses objetos servem para quê? Isso, para ficar limpinho e cheiroso. Vocês acham que esses objetos vai limpar vocês por dentro e por fora? Por fora sim, mas por dentro não. Só por fora, né? Esses objetos vão limpar a nossa mente? Não. Agora eu vou perguntar para vocês. João, ele vivia onde? Ele vivia fazendo o quê? Ele vivia no lixo. E João vivia sempre sujo, não penteava o cabelo, não escovava os dentes. Isso. E João era uma criança que também não gostava do seu nome. Ele gostava de ir para a escola? Não. Ele não gostava de ir para a escola.
E quando ele ia para a escola, o que é que acontecia? Os amigos dele chamavam ele de sujão. De sujão, chamava ele de sujão, né? Porque João só vivia com os cabelos despenteados, todo sujo. Tudo sujo. Era, exatamente. Só que um dia veio um caminhão e jogou o quê? Um monte de livro. Vários livros. E nesses livros tinha o que nesse livro? Uma Bíblia. Uma Bíblia. E João abriu essa Bíblia. E ele ficou muito curioso, porque lá tinha o nome dele. Lá tinha o nome dele. Aí ele abriu a página. Qual foi a página que João abriu? 3,16. João 3,16. 3,16. Que dizia o quê? Vamos ver quem lembra. Deus amou o mundo. Que deu seu filho unigênito daqueles que nele crê, que tem a vida não pereça, mas tem a vida eterna. E quando João abriu nesse versículo, aí ele fez o quê? Começou a chorar, né? E sabe o que aconteceu? Antes que João encontrou a Bíblia, ele era o quê? Sujo. Ele era sujo. Aí quando João encontrou a Bíblia, que passou a ler, né, a entender que Jesus deu seu único filho e morreu por nossos pecados. Ele ficou... Alguém tira aí pra mim o lixo aí. Isso. João ficou como, crianças? Limpo. João agora foi para a escola. E quando os amiguinhos lá começaram a chamar ele de sujão, ele disse que não era sujão. E que era muito feliz com o seu nome. Aí João reuniu os seus amigos, contou a história, né, para os seus amigos. E seus amigos foram, junto com ele. E ele, não roubava, não fumava, né? E ficou muito feliz. Por que João ficou feliz? Porque ele foi perdoado de Deus. Isso, aí agora ele ficou limpo por dentro e Por fora, né? Muito bem. Quero ouvir vocês. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha Mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem Quem pode me limpar é quem? é Jesus. Dele eu não escondo nada, Tudo me pode apagar. O sabão lava, o sabão limpa. Bate palma, bem animado, vai. Tô muito triste. Quero ver a animação. Agora eu quero ouvir vocês. O sabão lava meu rostinho, Lava meu pezinho. lava minha mão. Mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode. Pode me limpar. É quem? É Jesus. Não escondo nada. Tudo ele pode apagar. Amém? Amém. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para sempre. Amém.